Fala, profetas e profetisas do Senhor, né? Quem vos fala aqui é o pastor Miquel Labareda. Estou com esse canal aqui abençoado, @fala profeta, aonde aqui você também tem voz. E você que já é inscrito no canal, aproveita e deixa aquele joinha, né? Que isso fortalece muito aqui o canal. Deixa seu nome no comentário ou deixa um comentário daquilo que você achou do vídeo que eu vou estar falando nesse momento. Um assunto polêmico, um assunto melindroso, onde muitas pessoas não têm coragem de falar, né, de se pronunciar, e muitas das vezes preferem aceitar o erro e preferem muitas das vezes manchar, né, a vida delas próprias, ofuscando-se da verdade. Mas nós estamos com esse canal aqui, @fala profeta, exatamente para isso, para profetizar contra os falsos profetas. Profeta esses de Baal, profeta esses que fazem a vontade dos homens, vontade das mulheres, vontade das pessoas, por causa de dinheiro, de like, de dízimo e assim por diante. Você que não é inscrito no canal e está vendo pela primeira vez, já deixa aqui a sua inscrição, aperte no sininho de notificação, porque toda vez que eu publicar um vídeo novo, você será notificado. Quero falar desse assunto triste, né, polêmico e bombástico ao mesmo tempo, sobre este homem influenciador Ítalo Santos, né? Ítalo Santos, um grande influenciador que influenciava muitas pessoas, né, milhares de pessoas afora. O problema é que a conta chegou e Gálatas 6,7 nunca falhou, pois tudo que o homem semear, isso também se fará. Isso serve tanto para crente como não crente, tanto aquele que serve a Deus como não serve a Deus. Ela não falha mais. E você sabe que muitas pessoas por anos se calou, pessoas comentavam, curtiam, compartilhavam, porque o mundo está tão perdido e de cabeça para baixo, é verdade, né? As coisas estão tão sérias que a verdade agora é mentira, ninguém mais aceita a verdade porque ela é mentira, e elas querem aceitar a mentira porque para elas é a verdade, né? Então muitas pessoas curtiam, compartilhavam, davam engajamento a Ítalo Santos, que simplesmente usava as crianças, né? Usava meninas de idade, a criança, na verdade, né? De uma idade superior a de menor, né? Melhor dizendo. E o que eu quero dizer com isso, amados? Eu quero dizer com isso é que no meio deles tem pessoas que se dizem ser profeta, pessoas que se dizem ser homens de Deus, mulheres de Deus, que pegam o microfone, fala em línguas estranhas, profetiza, ora, revela, mostra anjo descendo e subindo, mas que estavam com a venda tampada, ou seja, sua visão tampada, porque um verdadeiro profeta, uma profetisa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é por fama, por dinheiro, por like, visualizações, compartilhamento, que ele vai querer entregar aquilo que não é de Deus para agradar pessoas. Jesus disse: aquele que procura ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus, e aquele que é amigo de Deus torna-se inimigo do mundo. Então esses falsos profetas, que eu falo assim, profetas de Baal, eles não tinham nada de Deus, porque estavam orando e profetizando e entregando revelações a alguém que estava influenciando as nossas crianças à perdição. A droga, o álcool, a prostituição, a mentira, a lascívia, a inveja e todos os 7 pecados que você já conhece, não é verdade? Então certamente um homem de Deus, uma mulher de Deus, deveria fazer o que o pastor Miquel está fazendo, orando por justiça, por libertação, por cura e transformação, mas porque tem jeito, ainda tem jeito. Mas a notícia que eu soube, eu vou soltar esse vídeo aqui para você em primeira mão aqui agora. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha muito. Vamos bater a meta aqui, povo de Deus, de 1.500 inscritos. Tá tão difícil porque é um canal sério, tá tão difícil porque é um canal que prega a verdade, tá tão difícil porque é um canal que mostra a realidade. E como eu falei, muitos não querem esta verdade, tá bom?
Então ele foi preso com o seu namorado, né, o marido, foi preso. Os dois vão responder por essas denúncias que foram feitas pelo Felca, né? Felca, deve ser assim o nome do rapaz lá. Que Deus abençoe a vida dele, também oro por ele. Que Deus guarde ele, proteja ele, porque segundo algumas informações que eu estou sabendo, Felca está sendo também ameaçado, amém? Ficou um pouco longo, mas deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha bem comigo no Glória e não perca nenhum tipo de conteúdo aqui contra os falsos profetas e aqueles que negam a verdade. Sai da frente, Satanás! Bom dia, seu nome? Ítalo José Santos Silva. Bom dia, seu nome? Israel Natan Vicente. Vocês estão sendo presos pelo DEIC, aqui de São Paulo. Tá bom? Mandado de prisão da Paraíba. Se fudeu! Pois bem, senhores e senhoras, o caldo finalmente engrossou para o influenciador Ítalo Santos. Se é que podemos chamar de influenciador alguém que na verdade nunca influenciou coisa alguma. Mas no Brasil, qualquer Zé Mané com um celular ganha esse título pomposo. Agora, o nosso astro digital vai responder por crimes tão graves quanto tráfico humano e exploração infantil. Que belo currículo, não? Mas o que mais choca, ou melhor, o que não choca, porque já estamos mais do que acostumados, é que esse mesmo indivíduo vivia cercado por uma corte de profetas e ungidos, todos prontos para receber revelações divinas. Renalida Cavallo, a pastora do Pix, Vitória Souza, Leonardo Salles, o homem que aparentemente se assenta no trono de Deus e decifra os mistérios do coração divino. Nenhum desses arautos de Araque foi capaz de, sei lá, avisar o camarada que ele estava mergulhado no pecado até o pescoço? Nenhum assoprou no ouvido que talvez explorar crianças não fosse a melhor carreira para um servo de Deus? Mas não se preocupem. Neste vídeo vamos revisitar os grandiosos momentos proféticos na vida do tal influenciador. Profecias essas que, como vocês verão, serviram para absolutamente nada. E antes que eu me esqueça, porque o algoritmo do YouTube não perdoa, não deixe de provocar Satanás curtindo, comentando e se inscrevendo no canal. Afinal, nada combina mais com denúncias de crimes hediondos do que uma boa métrica de engajamento, não é mesmo? Agora, vamos lá conferir as profecias que falharam mais que previsão do tempo em dia de chuva. Tem muita gente como pastor, mas em tão pouco tempo nunca ninguém mudou toda a minha vida como Deus te usou pouco tempo. Eu já entenderam por muita gente, já me chamaram de tanta coisa nessa internet e eu não me vitimizo não, viu? Vocês veem aqui eu pedindo um minuto, você tem um minuto para ser pensa na vida da pessoa, não para se vitimizar, mas eu vou dizer, uma pessoa que entrou na minha peleja, na minha guerra, como você, meu filho, debaixo do sacrifício, mas há um mês atrás ele ligou pra mim de madrugada e disse: pastora, tá fazendo o quê? Nenhum vento que eu passei. Venha pra aqui agora. Nenhum crente ligou pra mim. Nenhum pastor ligou pra mim. Sabe o que eu digo pra minhas ovelhas do meu ministério? Ele pra mim foi mais crente do que muitos de vocês. Porque eu ajudo a todos vocês. Mas vocês não ligaram pra mim pra perguntar o que eu tava precisando. Mas ele ligou e disse: vem aqui, pastora. E é isso que a gente quer ver, na hora que a gente precisa, quem luta, quem entra na guerra da gente. Ah, Renalida, a falsa pastora, como se isso fosse novidade para alguém. Profetiza? Só se for de absolutamente nada, até porque, convenhamos, nem sequer se converteu de verdade. Queridos, ela é a versão gospel dos falsos profetas do Antigo Testamento, aqueles que enchiam os ouvidos dos reis com palavras doces, mas nunca tinham coragem de confrontar o pecado. Nada de um Natã corajoso que encarou Davi e soltou um "Tu és o homem". Não, não. Esses aí só sabem bajular. Nada de um Natã corajoso que encarou Davi e soltou um "Tu és o homem". Não, não. Esses aí só sabem bajular. E como seria diferente? Afinal, ela recebeu presentes, galpões, carros, festas de aniversário do grande influenciador. E pelo santo, você acha mesmo que ela iria estragar a farra denunciando o pecado? Nunca. Quando você estava no ventre da sua mãe, eu te levantei. Tu és meu, Ítalo, tu és meu. Rapaz, tá certo isso. O Senhor está dizendo. E Ele está dizendo para você: libere o perdão. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para você: prepara um banquete, prepara a mesa. E quem viu a tua luta, chama eles. Porque Deus está dizendo: fala para ele liberar perdão. Era para você estar ainda mais além, mas tem coisas que ainda estão atrasadas. Jesus falou para mim: eu quero fazer, mas libera o perdão. Libera o perdão para mim romper mais.
Jesus falou assim pra mim, fala pra ele liberar o perdão, sabe por quê? Porque eu sou o pai que ele precisa. Eu entrego pra ele a paternidade que ele precisa. Eu sou o abrigo que ele precisa. Sabe por quê? Porque quando tu estava no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Quando você estava no ventre da sua mãe, eu te levantei. Tu és meu, Ítalo, tu és meu, o Senhor está dizendo. E ele está dizendo pra você, libere o perdão. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo pra você, prepara um banquete, prepara a mesa. E quem viu a tua luta, chama eles. Porque... Como você é burro, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Ah, o Brasil definitivamente não é um lugar para amadores. Aqui, político tem falsos profetas de estimação, pastores que são meros cachorrinhos de colo de outros pastores, e profetas de influência que, vejam só, são incapazes de qualquer ato de coragem, como, sei lá, denunciar um erro. Mas não se preocupem. Eles têm palavras docinhas para tudo. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Um plágio barato de Jeremias. O Senhor tem os seus dias contados, enquanto massageia o ego do freguês. E assim seguem, enrolando trouxas e enchendo os bolsos. Pergunta que não quer calar. Se algum desses mercadores da fé tivesse realmente repreendido o santo Ítalo, se tivessem cuspido uma única vez a verdade nua e crua, mude de vida, pare com essa palhaçada. Será que ele não estaria livre hoje? Será que não teria abandonado seus desvios, inclusive o tal homossexualismo, que, convenhamos, é o menor dos problemas de um criminoso? Talvez estivesse vivendo uma vida reta. Mas não. Preferiram mentir para ele. E esse é o perigo dos falsos profetas. Você se cerca de gente que diz ter aliança com Deus, mas na prática são inimigos disfarçados. Pior que inimigos, porque poderiam ter ajudado e não ajudaram. Olha só o exemplo magistral do Leonardo Salles. Um picareta de primeira que faz da fé um negócio, enquanto vende ilusões como se fossem promessas divinas. Tão grande sobre a tua vida, que essa graça, menina, você não tem noção. Porque se você não for uma das pessoas mais relevantes desse país, você não tem noção do que Deus vai fazer através do teu nome. Isso aí nem começou. Porque quando lá na frente a obra começar na tua vida, vai ser uma perda de multidão que vai ser alcançada. Porque na tua vida terá grandeza, terá unção, terá vitória. Mas tu vai passar por uma perda que vai causar dor na tua vida. E o Senhor vai dizendo para mim, falar para ti, eu não sei qual é a perda, mas o Senhor manda me dizer, se o teu coração não estiver forte, você não vai conseguir suportar. Mas se você for madura para entender a direção de Deus, você vai cantar o hino da vitória. Porque o Senhor manda te dizer assim, não é o tempo, vai vir. Eita, sobe da trabalho, fica de pé. Eu, fica de pé. Olha nos meus olhos. Você é uma pessoa tão sensível espiritual que tu sente as coisas demoradas para falar. Você é um cara que é tão sensível às coisas espirituais que tu vê as coisas que se aumentam para ele de falar. Para abençoar a vida daquele menino. Porque hoje Deus vai liberar uma vitória e vai trazer uma transformação de nós na vida. Você quer ver? Como a obra de feitiçaria que fizeram, ela não tem culpa, mas ela é vítima de ataque. Tudo que fizeram contra a vida dela, salta pra fora, salta pra fora, salta pra fora, salta pra fora, eles falam dela, salta pra fora, a dor, toda a voltada, débil, pra acabar na sua, ela não vai te levar, salta pra fora, toda a obra de feitiçaria, porque eu vou quebrar agora, eu já te vi, vai lá naquele cemitério, ela vai aquela baixa pra caramba. Hoje é uma reflexão. O que era dor não vai ser dor. O que era tristeza não vai ser tristeza. Deus também traz pequenas provações. E o Senhor falou para mim hoje que por causa desse culto, Ele está fazendo uma quebra aqui agora. Deus está fazendo uma quebra aqui agora. Abraça. Essa revelação não é para agora. Essa revelação não é para agora. Mas você vai lembrar dessa revelação. E agora, a pergunta que não quer calar.
Deveríamos arrastar esses falsos profetas para fora da cidade e apedrejá-los, como manda a tradição bíblica. Ah, mas não podemos. Graças ao tempo da graça, onde vigaristas se escondem atrás de um perdão que nunca pediram. E a outra pergunta inevitável. E as profecias que esses charlatões vomitaram sobre a vida do tal influenciador? Todas no lixo. Nenhuma se cumpriu. E pior ainda, nenhum deles foi capaz de revelar o verdadeiro pecado do sujeito. Isso só escancara o que já sabíamos. Vitória Souza, Leonardo Salles, Renalida Carvalho, todos falsos pastores, mercenários da fé, que só abrem a boca para quem paga mais. É essa a religião que está tomando conta das denominações hoje. Homens e mulheres fantasiados de ungidos, mas que na verdade são cúmplices de pecados grotescos, alguns envolvendo até menores de idade. Mas e você? Acha que ainda dá para chamar isso de obra de Deus? Deixa nos comentários. Se é que o YouTube não censura a verdade, é claro. Até o próximo vídeo.